Bom, pessoal, boa tarde. Vamos continuar as aulas que nós tivemos em sala. Lembrando, nós paramos no comando 29, chamado UMask. O último comando, só para recapitular, nós vimos o chmod, que ele muda as permissões, né? Mas só que lá ele mudava as permissões utilizando um sistema binário, né? Então, 777 quer dizer que todos os grupos de usuários receberiam acesso a ler e escrever o documento e executar também. Enquanto que o mask, para que serve? Bom, o mask, quando você cria por padrão algum documento, algum diretório ou algum arquivo no seu sistema Linux, ele pega o valor que está setado, configurado em um mask, e atribui ele as permissões. Então o mask nada mais é do que as permissões padrões do seu sistema. Vamos fazer o seguinte: se você for no seu Linux, no Shell, vou limpar esse Shell e vou aqui digitar o mask. Ao digitar, ele retornou 0022. O que isso significa? Isso significa que são as permissões padrões do meu sistema. Então, 0 a permissão para o root, né, para o usuário raiz, 0 para o usuário que está ativo agora, 2 para o grupo desse mesmo usuário e 2 para os outros grupos. É isso que significa esse número. Mas vamos continuar para analisar o que significa o número 0. Aqui, ó, nessa tabelinha ele apresenta, lembrando, isso daqui ele está tratando de um valor octal, ou seja, ele vai de 0 até 7, né? Octal são de 8 dígitos, então 0 até 7 nós temos 8 dígitos. E cada um desses 8 dígitos vai representar um tipo de permissão. 0 é a permissão mais importante, ou seja, ela te permite ler, escrever e executar. Então, quando nós vemos 0022, o que nós estamos vendo lá? Aqui, ó, o usuário raiz, ou root, ele tem permissão 0. Ele lê, escreve, executa. O usuário principal, o usuário que está ativo agora, ele pode ler, escrever e executar. Os grupos desse mesmo usuário podem somente, no caso já seria o 2, ler e executar. E os outros também podem ler e executar. Como eu faço isso? Bom, eu estou dentro de uma pasta chamada exemplos, e dentro da pasta exemplos nós temos um arquivo chamado frutas. Eu vou listar aqui para vocês verem. Ok, está lá o arquivo frutas, e eu quero simplesmente verificar qual é a permissão dele. Então eu vou colocar ls-al, né, que ele vai mostrar todas as permissões, e aqui ele está mostrando, olha, vamos analisar o nosso arquivo frutas. Então, eu leio e escrevo para o usuário principal, o outro usuário só lê, o grupo dele, né, e os outros usuários só escrevem, ok? Se nós formos querer entender de maneira mais didática o que significa o mask, temos a opção umask-s, e ele vai dizer, olha, especificar o que cada um pode fazer. Então, o usuário ele tem a liberdade de ler, escrever e executar. O grupo desse usuário pode ler e executar. E os outros grupos, RX, né, podem ler e executar somente. Pessoal, nós podemos alterar a permissão do sistema? Podemos, como a permissão padrão. Digita o mask. Vou colocar aqui uma permissão 0000. Então todo mundo agora vai poder ler, escrever e executar tudo. E vou dar Enter. Vamos digitar agora o mask. E bora ver qual é a permissão padrão do sistema. Ó, 0000. Anteriormente era 0022. Então, só para nós vencermos esse comando, vou colocar o mask-s. Bora ver o que ele retorna. Ó, então ele está mostrando agora para mim. Ó. O usuário principal pode ler, escrever, executar. O grupo deste usuário pode ler, escrever, executar. E os outros grupos podem ler, escrever, executar. Então, esse é o comando mask, para você digitar, para você padronizar as suas permissões do sistema. Vamos para o próximo comando. Vamos para o próximo comando. DU. O DU ele só vai dizer qual é o tamanho do seu diretório. Então, ele vai identificar o tamanho do arquivo que você está trabalhando, né? Então, na pasta que você está, se tiver múltiplos arquivos, ele vai mostrar os tamanhos individuais e assim por diante.
Vou mostrar aqui na prática para vocês, ok? DU, vou limpar aqui meu terminal. Eu estou na pasta exemplos e ela tem 4 arquivos de texto dentro dela. Se eu digitar DU propriamente, ele vai identificar qual o tamanho da pasta exemplo. Então ele vai pegar o diretório atual e vai me dizer o tamanho dele. Então, olha, ele tem 56. Mas 56 o que exatamente? Para a gente saber qual é a medida de tamanho que ele está usando, a gente vai colocar DU menos H. Então, agora ele diz para a gente, ele tem de 56 KB. Professor, eu desejo alterar a unidade de medida. Eu quero para megabytes, então eu colocaria DU menos M. Pronto. E agora ele me diz, olha, então tem 1 megabyte essa minha pasta. Ok. Porém, professor, eu desejo conhecer o tamanho de todos os arquivos presentes nessa pasta. Como é que eu identifico isso? Eu vou usar o comando "-a". Então, DU menos "-a", ele está mostrando individualmente cada um dos arquivos e o tamanho total da pasta lá no final. Então, perceba aqui, temos individualmente 16K para o poema, outro 16 para o planejamento, outro 16 para outro planejamento, 4 para poema e 56 o tamanho total da pasta. Se nós quisermos deixarmos essa informação mais legível, colocamos DU menos H, que nós já sabemos para que serve, que é para deixar a unidade de medida que ele está trabalhando, e o A para imprimir todos. Pronto. Agora ele está mostrando 16 KB, 16 KB, um total de 56 KB. Professor, eu gostaria de ver todos os arquivos impressos, mas na unidade de medida megabyte. Então vamos colocar DU menos A. E qual o próximo argumento? M, justamente, M de megabytes. E agora nós temos a quantidade de informações em megabytes, totalizando 1 mega o tamanho da pasta. Esse é o comando DU. Lembrando, ele só diz qual é o tamanho dos arquivos que nós temos dentro de uma pasta, ou melhor, ele diz qual é o tamanho daquela pasta, quanto de espaço ela está ocupando no seu HD. Vamos para o próximo comando. O nosso próximo comando é o DF. O DF ele é usado para nos dar informações sobre o nosso disco. Então, vamos logo para o nosso terminal. Vou limpar essa pasta, esse terminal. Vou digitar simplesmente DF. Vocês percebem, ele traz informação do meu disco rígido, porém, não é muito legível. Eu posso identificar aqui, olha, o tamanho do meu disco. O meu disco tem este tamanho aqui em megabytes, o tanto de espaço que está sendo usado em megabytes é este, e o disponível 365 mil megas. Ok, ou seja, 365 gigas aqui, né? Vamos colocar isso de uma maneira mais fácil de entender. E 27% do meu disco está ocupado, ou seja, tem dados aqui dentro, em 27% deles. Assim como nós vimos no comando anterior, para aumentar a legibilidade, ou seja, deixar esses dados mais simples de entendermos, a gente vai utilizar o atributo "-h". Então, df "-h", e ele vai imprimir a mesma informação, porém, de uma maneira mais fácil de se ler. Então, o meu disco rígido ele tem 477 GB. Na verdade, ele é 512, mas tem algumas questões que reduzem o tamanho dele para questões do sistema. Eu usei 128 GB e tenho disponível 349 GB. E totalizando 27% dele está sendo ocupado. Ok? Os outros discos aqui são de máquinas virtuais que tenho no meu computador, ou de pendrives que estão plugados nele. Mas o principal é o meu disco rígido ali, o qual eu identifiquei. Então o DF, ele simplesmente identifica o tamanho do disco, quanto de espaço está sendo utilizado, quanto de espaço está disponível. Para que isso seria utilizado na prática? Lembrando que nós vamos trabalhar com servidores. E servidores geralmente não têm uma interface ao usuário, ele só tem um prompt de comando ou um terminal, que é exatamente essas linhas de textos as quais estamos trabalhando. Sabendo disso, é importante que a gente conheça esse comando para ver quanto de espaço disponível ainda tem no nosso servidor, se é necessário instalar novos HDs, ou fazer cluster, ou então expandir o serviço de armazenamento através de um outro sistema de
de armazenamento em nuvem, enfim. Então, este comando se aplica nesta situação. Vamos para o próximo comando. O nosso próximo comando se chama base name, ou nome base em tradução livre. O que ele faz exatamente? Ele simplesmente te dá ou retorna o arquivo, o nome do arquivo o qual você está pesquisando, ou então o nome do diretório ao qual esse arquivo pertence. Vamos para a prática. Aqui no meu diretório eu tenho uma pasta chamada exemplos, que tem dentro dela poemas. Aqui, como eu posso mostrar listando, eu tenho o poema.txt, está dentro da minha pasta exemplos. Se eu utilizar o comando basename e entregar o diretório que eu quero, home, Lennon, que é o meu diretório raiz, né? Home, Lennon, que é o nome do usuário, barra a pasta que eu acabei de falar, exemplos, barra poema.txt. O que esse comando vai me retornar? Exatamente o nome do arquivo o qual eu estava trabalhando, poema.txt. E nós podemos também fazer isso para retornar o nome do diretório. Por exemplo, repetindo o comando anterior, mas ao invés de tirar, eu tiro a última parte, que é o arquivo, né, o poema, e deixo só exemplos. Quando eu coloco o basename e esse caminho home, Lennon e exemplos, o que ele retorna? Exemplos. Entre outras palavras, o que basename faz na prática? Ele retira o prefixo do diretório e retorna só o sufixo. Ou seja, só o último ponto que foi acessado. Esse último ponto pode ser um arquivo ou pode ser uma outra pasta. É para isso que serve o basename, para te retornar, para remover o prefixo e te retornar só o sufixo de acesso. Nós temos um outro comando muito similar que se chama dirname. Qual é a diferença dele? É que ele sempre vai te retornar o diretório. Então vamos usar aquele mesmo caminho, dirname, né, que é esse novo comando, e usar o mesmo caminho de agora, home, Lennon, exemplos, barra poema.txt. Quando eu apertar, o que ele vai me retornar? Ele está me retornando exatamente agora o prefixo. Aquilo que foi retirado no meu basename, ele está me retornando. Então, basename ele é o oposto do dirname. Quando você quer retornar o sufixo do seu caminho de diretório, você usa o basename. Quando você quer retornar o prefixo do seu caminho de diretório, você usa o dirname. Então vamos para o próximo comando. O nosso próximo comando é o PS. O PS ele é o acrônimo, ou seja, a sigla de processo. Exato. Lembra quando você utiliza o Windows e você quer acessar o gerenciador de processos justamente para poder executar algum processo ou cancelar algum processo em execução, para você ver qual processo está travando o seu sistema? De maneira similar, existe também o comando PS no nosso sistema operacional Linux. Vamos ver isso na prática. Então, ao acessar meu terminal, eu posso simplesmente digitar PS e ele vai mostrar os processos que estão sendo executados pelo meu usuário. Porém, vocês percebem que são poucos processos. Vamos discutir um pouquinho sobre essas linhas aqui em cima. O primeiro é o PID. O PID significa processo, P de processo, e ID de identificação. Então, o identificador do processo, PID. O TTY é o terminal o qual esse processo está sendo executado. No caso, é o meu próprio terminal agora. Mas vocês podem se perguntar, professor, como assim? Pode ter múltiplos terminais? Pode. Você pode criar um terminal para executar cada um processo diferente um do outro. Então você pode criar múltiplos terminais, ou podem ter vários usuários acessando o mesmo servidor, cada um com o seu próprio terminal.
Então, como eu faço para identificar todos os processos que estão sendo executados no momento? Tem um comando para isso, o ps-ax. Vocês percebem que ele retornou uma informação muito mais robusta para a gente. Além, no antigo, né, ele retornava o identificador do processo, o terminal que está chamando esse processo, o tempo de execução e o tipo do terminal. Terminal bash, PS, enfim. O programa em si, o comando que está sendo executado, ou bash ou PS. Quando eu peço o ps-ax, ele está expandindo essas informações. Ele está mostrando ainda o meu identificador do processo, que serve para quê? Para eu poder remover algum processo, poder cancelar, poder executar. Uma maneira de poder identificar, encontrar aquele processo e agir sobre ele. O TTY, que eu já expliquei, que é o terminal. Agora entra uma nova coluna, que é stats, ou seja, o status do processo. E para essa coluna, existem algumas informações a mais. O S significa que esse processo ele está parado. O R significa que é um processo em execução. E existem outras informações. Vamos dar uma olhada aqui na tabelinha da nossa apresentação. Então nós temos os 3 tipos de status do processo. Idle, que é o I. O I significa que é um processo ocioso, né? Idle é ocioso. Então é um processo que ele já está suspenso por mais de 20 segundos. O R, como eu já tinha dito, ele é run, ou seja, é um processo executável, um processo que está em execução. O S é um processo parado, de S de stop, de parar. Então ele está inativo por menos de 20 segundos. O T é um processo que já foi terminado, ou seja, ele já foi executado, cumpriu sua função e foi terminado. O U é um processo que está em espera ininterrupta, então é um processo constante, que ele sempre está aguardando informações. O Z é um processo morto, um processo zumbi. Então esses são os diferentes tipos de estado. Além disso, há uma outra opção para nós que quisermos identificar um processo pelo nome, que a gente não sabe qual é o identificador dele, mas a gente sabe que eu quero, por exemplo, identificar o Python que está sendo executado aqui no meu sistema. Eu tenho aqui um processo Python, Snap, Ubuntu, Desktop e assim por diante. Então, como eu faço para ele me retornar apenas esse processo em si? Nós vamos utilizar o comando ps-ax, como nós já sabemos, né? Que então ele vai retornar todos os processos. E agora nós vamos usar o ww, que é para buscar um processo específico pelo seu nome. Para isso nós vamos utilizar o pipe, porque nós vamos retornar essa informação do ps-axww para o grep, né? Que é o nosso sistema de busca daqui do Linux, que nós já vimos em momentos anteriores. O grep ele funciona da seguinte maneira: nós vamos passar uma palavra e ele vai buscar essa palavra até encontrá-la e retornar o que ele encontrou. Então eu quero retornar o Python, e vou apertar Enter. Então ele vai procurar Python para mim e onde ele encontrar Python ele vai retornar. Pronto. Então os processos que estão rodando Python é o processo 138, 210. Temos aqui no 824, o 839 e o 1225. Ok. Lembrando que a gente só está visualizando os processos. Nós ainda não estamos alterando eles. Nós podemos executá-los e mudar os seus estados. Mas esse primeiro momento é só para conhecermos o processo o gerenciador de tarefas do nosso sistema Linux. Agora vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando é o top. Ele faz exatamente o que o PS faz, porém em tempo real. Enquanto o PS ele só pegava aquele momento específico qual você chamou e mostrava todos os seus processos, o top não. Ele mostra em tempo real os processos que estão sendo executados e traz algumas informações a mais do que o PS não tinha, por exemplo, o uso de CPU e de memória. Vamos ver isso na prática. Então, basta eu entrar no meu shell, no meu terminal, digito top, e ele vai mostrar para mim em tempo real o que está sendo executado.
E por aqui nós conseguimos acompanhar um exemplo aqui, o Python é o que está mais consumindo memória no meu computador agora no momento, 0.5 de memória e 0.3 de CPU, de porcentagem. Informações similares ao PS temos aqui também, ó, 839, que é o nosso identificador do processo, quem foi o usuário que chamou esse processo, e algumas informações extras, o tempo também, né, que nós já tínhamos, né, 10 minutos de execução. E as informações mais importantes novas que surgiram para a gente foi o CPU, a porcentagem de CPU e a porcentagem de memória. Como eu disse, ele fica mostrando em tempo real a execução de todos os processos. Então ele fica numa tela que fica se atualizando. Para sairmos dessa tela, nós apertamos Ctrl C. Ao apertarmos Ctrl C, eu saí da minha tela. Agora eu estou novamente no meu terminal. Eu vou limpar essa tela e vou mostrar uma variação desse programa. Ao invés de ser top, nós temos uma outra variação chamada htop. Nessa variação do htop, ela é um pouco mais estilizada do que a anterior. Ela faz exatamente a mesma coisa que o top faz, porém com um pouco mais de gráficos, mais informação na tela. Então o htop, ele é o mesmo comando, mas só que melhorado. Esse htop, ele não vem nativamente instalado no nosso Linux. Nós temos que baixar esse comando através do sudo apt install htop, ok? Aqui, ó, o htop ele traz o quanto estou usando de memória aqui no meu sistema Linux, 400 megas, e eu tenho 8 GB disponíveis, né? 7.63 de gigas disponíveis. Então, agora nós vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando é o kill. Kill em inglês significa matar. Então, como o próprio nome sugere, é quando a gente quer matar ou encerrar um processo. Ok, mas como nós fazemos para encerrar ou matar um processo? Nós identificamos o ID do processo através do comando PS, ou htop, ou top, e depois nós aplicamos o comando kill. Mas o comando kill, ele não é só para matar um processo, ele é para enviar um sinal para o processo. Quais são esses sinais? Bom, tem alguns RUP. O RUP ele significa desligar um processo, então ele vai mandar o processo ser desligado. O interromper, -int, né, -int. Interromper um processo é o mesmo que você faz quando tu aperta Ctrl C. Então um processo está sendo executado, mas você quer que ele interrompa, ou que você saia daquele processo. Você coloca o int. O kill em si, né, kill menos kill, o que ele faz? Ao invés de mandar um sinal de interrupção para o processo, ele manda um sinal de interrupção para o kernel, ou seja, ele manda para o núcleo do Linux, e o núcleo do Linux simplesmente vai e encerra aquele processo forçadamente. Nós temos o kill menos term, que é de terminar, quando nós queremos terminar um processo de maneira simples, sem ser forçada. Você interrompe o processo, mas sem ser forçado. O kill menos cont, que é de continuar. Então, tem algum processo que está em estado ocioso ou parado, você pode continuar esse processo mandando o sinal kill menos cont. Kill menos stop, como o próprio nome já sugere, e claro, o número do processo, nunca se esqueça de colocar o identificador do processo, ele para o processo. Então ele deixa o processo em estado de ociosidade, ele deixa aquele processo parado, ele não termina o processo, não mata o processo, ele só deixa ele parado, esperando algum outro tipo de comando ou esperando alguma entrada para aquele processo. Bora ver isso na prática. Bom, eu vou aqui abrir meu terminal e vou colocar o PS, que é a versão mais simples. Então nós temos aqui, ó, sendo executado por mim, por esse usuário, o comando PS, que é o que eu acabei de executar, que está com esse identificador, e eu tenho o meu próprio terminal, está aqui, ó, bash, né? Born Again Shell, o bash. Então aqui ele tem esse processo, esse identificador de processo, o 1393. O que nós vamos fazer aqui? Se eu mandar kill o processo que eu quero, 1393, ele não vai encerrar imediatamente o meu processo, porque eu estou usando essa tela agora, então o sistema não me deixa encerrar. Mas se eu quiser forçadamente encerrar essa tela, eu vou em kill menos kill
né, que é, ele vai mandar para o núcleo do sistema, e o núcleo do sistema vai executar esse processo, terminar esse processo de uma vez. E eu coloco o código 1393 e quando apertar Enter, a tela do meu terminal vai se fechar. Assim como acabou de acontecer. Ok, então como vocês já puderam ver, nós podemos trabalhar com os processos que nós vimos em PS, HTOP, TOP, PS-AX, através desses sinais. E de maneira similar, nós temos o nosso próximo comando. Antes de eu seguir para o próximo comando, tem uma maneira de, ao invés de digitarmos kill menos kill, nós podemos digitar kill menos 9. E então, esses são os números correspondentes a cada um dos sinais. 1 é para up, para desligar um processo. 2 é para interromper um processo. 9 é para matá-lo. 15 corresponde a um prazo que você vai dar para o processo. 18 para continuar um processo que foi parado. 15 para parar o processo. Então, o 15 ele permanece, ele pode dar um prazo ou parar o processo. Ok, o nosso próximo comando é kill all. Em inglês, em tradução livre, significa matar todos. Então, é a mesma coisa que o kill, porém você não está direcionando apenas um processo. Você está direcionando a um conjunto de processos. Digamos que tivessem 10 pessoas acessando por terminal shell o meu servidor. E eu queria que essas 10 pessoas fossem encerradas. Eu pegaria o processo, identificaria o processo do terminal, do shell, do bash, e mandaria encerrar. Simples assim, utilizando o comando kill all. Então ele é a mesma coisa, porém em uma escala maior. Então vamos agora para o nosso próximo comando. Bom, pessoal, esse próximo comando do terminal é o jobs. O que o jobs faz? Basicamente, ele vai te dizer quais são os processos que estão executando em plano de fundo. Quando você tem interesse em executar um processo, porém você não quer que seu terminal fique ocupado só com aquele processo, a exemplo do top ou htop, que ele toma o terminal e fica executando na tua frente, mostrando todos os processos que estão sendo executados, etc. Quando você não quer que isso aconteça, você quer que isso seja feito, mas no plano de fundo, sem atrapalhar o seu uso do terminal, você usa o comando que você deseja, seguido de um E comercial. Vou mostrar. Então, eu vou colocar o top e o E comercial. E o que eu vou ter? Não, nada até agora. Mas se eu digitar o comando jobs, ele vai mostrar para mim que está sendo executado lá no plano de fundo, ou foi executado, um comando top. Então ele está parado, mas ele está em plano de fundo. E ele mostra, olha, o ID desse top, ou seja, desse processo que está rodando em plano de fundo, é o 1. Então, se eu quiser executar agora outro comando, o htop, em plano de fundo, eu coloco com o E comercial logo após. Pronto. Agora, se eu chamar o jobs, que ele vai mostrar todos os processos que estão em plano de fundo, ele mostra que tem o top e o htop. E o seu ID é o primeiro, o 1 para o top e 2 para o htop. Se eu digitar agora BG e o ID, por exemplo, do htop, o que ele vai me retornar? Ele só vai dizer, olha, que tem em plano de fundo BG, pessoal. Isso daqui nós vamos aprender 3 comandos em seguida. O primeiro foi o jobs, que para nós identificarmos quais são os processos que estão sendo executados em planos de fundo. O BG, para mostrar mais detalhes daquele processo específico. Então você vai pegar o ID dele e vai dizer, olha, BG2, ele vai me retornar que é o meu htop, como eu mostrei aqui na frente, aqui sendo executado lá no terminal. E o FG, o BG é para background, ou plano de fundo, e o FG é foreground, ou seja, primeiro plano. É o que vai ser executado agora. Vamos voltar aqui para o comando. Então eu tenho jobs, que ele vai simplesmente mostrar todos os elementos, todos os softwares ou processos que estão sendo executados em plano de fundo. Quando eu digito BG, por exemplo, BG1, eu sei que é o htop, ele vai me retornar o htop, que é o meu BG1,
Ele me retornou ainda agora o BG2, que era o HTOP, que está sendo executado em plano de fundo. BG1 é o top. Mas agora eu quero fazer com que esse meu HTOP ele volte a ser executado no primeiro plano. Vamos mostrar de novo jobs para a gente pegar os IDs, né? Jobs. Então eu tenho lá o HTOP que está sendo executado em plano de fundo e o seu ID é 2. Então eu vou utilizar o comando FG, ou seja, foreground, trazer para o primeiro plano o trabalho 2. Quando eu apertar Enter, pronto. Ele trouxe agora para o primeiro plano o meu HTOP, que estava sendo executado lá no plano de fundo. Agora eu vou ensinar uma nova coisa para vocês. Quando a gente aperta Ctrl C, a gente encerra o processo que nós estamos executando. Mas se nós apertarmos Ctrl Z, ele não vai encerrar meu HTOP. Tanto que se eu digitar Jobs de novo, vou limpar aqui o terminal e vou digitar Jobs de novo, ele mostra que o meu HTOP está lá em plano de fundo sendo executado. Eu vou fazer de novo, mas agora apertando o Ctrl C, que é para encerrar o processo. Então FG2, ele vai abrir meu HTOP. E agora eu apertei Ctrl C, ele fechou o processo. Se eu digitar novamente Jobs, percebam que não tem nenhum processo sendo executado em plano de fundo. Então, quando você vai utilizar isso? Quando você quer executar uma tarefa, mas não quer que ela ocupe o seu terminal, você usa ele em plano de fundo. E quando você quer gerenciar todos os processos que estão sendo executados em plano de fundo, você usa o comando Jobs. E quando você quer trazer esses processos que estão em plano de fundo para o primeiro plano, você usa o comando FG seguido do ID do processo que está rodando em plano de fundo. Mas é isso, e vamos para o próximo comando.